Sob a inspiração desse prelúdio, queremos saudar a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, neste culto noturno do primeiro domingo do mês de maio, dia 2 de maio de 2021, darmos as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que já se encontram nesse espaço de louvor e adoração, para juntos, neste tempo, louvarmos, glorificarmos e honrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através deste culto. Queremos também estender a nossa palavra de saudação, além dos nossos irmãos, membros e congregados da nossa igreja, também aos nossos irmãos, membros das nossas congregações em Nova Tiúma, em Areias e também no Janga. Gostaríamos também de estender a nossa palavra de saudação a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Evangélica FM. E também dizer da nossa alegria quando, nesse momento, cumprimentamos os nossos queridos visitantes e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos de outros estados, de outras igrejas, que participam deste culto conosco. Gostaríamos também de dizer-lhes que encontra-se à disposição dos irmãos o nosso boletim digital na nossa página, em nosso site na internet, www.capunga.org.br, e também no aplicativo da nossa igreja. Neste culto, nesta noite, a nossa oração é para que o mesmo seja motivo de gratidão, louvor e adoração ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor. Exaltado e glorioso, tu és digno de louvor. Puro, justo e generoso, és para sempre meu Senhor. Soberano e grandioso, tu és digno de louvor. Amados, vamos cantar mais uma vez, irmão Jerônimo, vamos cantar mais uma vez, dizendo do fundo da nossa alma que o nosso Deus é digno do nosso louvor. Ele é santo, grande, poderoso, é para sempre exaltado e glorioso, puro, justo e generoso, é para sempre o nosso Senhor, soberano e grandioso. Ele é digno do nosso louvor. Cantemos mais uma vez, irmãos, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor. Exaltado e glorioso, tu és digno de louvor. Puro, justo e generoso, és para sempre meu Senhor. Soberano e grandioso, tu és digno de Queridos irmãos e irmãs, façamos agora a leitura bíblica que se encontra no livro 1 Crônicas,
no capítulo 16, de 8 a 12. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam, o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Façamos agora a oração de adoração. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos, Deus amado, porque Tu és um Deus fiel, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que não esquece os Teus servos, Senhor. Como é bom poder contar contigo todos os instantes, Deus. Nós te agradecemos porque não tem, Senhor, nada melhor do que confiar em Ti, meu Deus. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, continua abençoando, Senhor, as famílias da nossa igreja, continua a nos dar força, a nos erguer, Senhor, diante de tantos problemas que estamos vivendo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tanto pra te agradecer, graças
Queridos irmãos e irmãs, este é o nosso momento informativo, por isso pedimos a atenção dos queridos para algumas rápidas informações a despeito das programações da nossa igreja que iremos compartilhar agora com todos. Gostaríamos de lembrar-lhes do nosso seminário de casais. Como já dissemos no início, no mês de maio, nós batistas celebramos o mês da família. É um mês muito importante para a nossa igreja, por isso o Ministério de Família da nossa igreja promove esse seminário que acontecerá no dia 22 de maio, anotem em suas agendas, no dia 22 de maio, das 14 às 17 horas, será num dia de sábado. Os irmãos devem solicitar na secretaria da nossa igreja, caso ainda não disponham, do link para a inscrição. Só informando que a inscrição é grátis, não haverá custo nenhum para os irmãos, mas nós precisamos controlar, termos um número, né, para o nosso controle de pessoas, de irmãos, de irmãs que estarão participando desse seminário de casais. Não deixem de participar, não deixem de participarem desse momento de edificação para a vida dos casais, tanto da nossa igreja como para casais de outras igrejas, também em outros estados. Os preletores foram carinhosamente convidados para abençoar a vida dos nossos casais. Por isso, não percam e façam as suas inscrições. Meus irmãos, por força do decreto estadual, ainda vigorando aqui em nossa cidade, nós estamos com as nossas programações da seguinte forma, que iremos compartilhar agora com os irmãos, até o dia 9 de maio. O nosso culto presencial acontecerá apenas no domingo pela manhã. Então, os irmãos devem fazer as suas inscrições para este culto presencial e, ao virem à igreja, ao chegarem na igreja, cumprir todos os protocolos de higiene para, assim, participarmos do culto presencial da nossa igreja. Teremos como cultos online o culto infantil da nossa igreja, que acontece aos domingos às 15 horas. Teremos como culto online o culto noturno do domingo, começando às 19 horas, e também o nosso culto de oração na quarta-feira, também online, iniciando às 20 horas. E lembrando do nosso Juventude Conectada, aos sábados, que inicia-se às 19 horas também. Peço que os irmãos estejam agendando as programações da nossa igreja e esperamos novidades após o final desse decreto. Lembrando também que temos à disposição dos irmãos que assim desejarem participar, os pequenos grupos que também funcionam de maneira online. Tem sido momentos de muitas bênçãos para os irmãos desta igreja. Os pequenos grupos têm agregado, os pequenos grupos têm unido as pessoas. Nos pequenos grupos temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus e assim de crescermos em nossa vida espiritual, mas temos a oportunidade também de receber novos irmãos. Por isso é muito importante que você, membro ou não da nossa igreja, participe dos nossos pequenos grupos. Mande uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria e receba maiores informações para a sua participação. Nós gostaríamos de lembrar também da nossa EBD online, que acontece no domingo, às 9 horas da manhã. Também temos a EBD em inglês, que também acontece no domingo, às 18 horas. Lembrando que o Ministério de Educação da nossa igreja tem uma programação bastante diversificada, que abrange os diversos grupos ligados ao Ministério de Educação da nossa igreja, e essas informações os irmãos poderão obter no boletim digital disponível em nosso site e no nosso aplicativo. Também dispomos de um trabalho de amor, de um trabalho voluntário aqui em nossa igreja, quando nós atendemos pessoas que precisam de uma palavra de orientação, que precisam de uma palavra de conforto. Maiores informações os irmãos poderão obter também no WhatsApp da nossa secretaria. Gostaríamos de lembrar aos irmãos que continuem em oração
por irmãos enfermos da nossa igreja. Gostaríamos aqui de compartilhar o nome do nosso irmão Sérgio Salles, que depois de um transplante de rim continua, graças a Deus, em pleno restabelecimento. Também gostaríamos de lembrar o nome de irmãos da nossa querida Cristolândia, que foram positivados com a Covid-19, dentre eles o nosso irmão pastor Jades, pastor da Igreja Batista da Rua Imperial, e também do pastor Gildo, o pastor presidente, diretor da nossa Cristolândia. Estejamos orando por esses irmãos e também orando pela plena recuperação do nosso irmão diácono Esdras, que já saiu do hospital e está em recuperação em sua casa. Peço que os irmãos acompanhem esses nomes, peço que os irmãos estejam acompanhando esses motivos de oração através do nosso WhatsApp de intercessão e também através do nosso Telegram, onde estaremos disponibilizando esses pedidos de oração com os nomes pelos quais os irmãos devemos estar orando, intercedendo por suas vidas. Peço que, se o irmão tiver alguma dúvida sobre a programação, sobre as programações da nossa igreja, entre em contato conosco através do WhatsApp da nossa secretaria, o 99435-7778. E estaremos com muita alegria à disposição dos irmãos para dirimir qualquer dúvida que o irmão venha a ter. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso culto com o louvor congregacional Cantai ao Senhor. Seu nome, proclamai a sua
Queridos irmãos, gostaríamos de convidá-los a participar conosco do momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus que fala aos corações nesse instante, que se encontra no livro dos Salmos, em seu capítulo 91, versículo 10, que diz: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Que essa verdade encontre lugar em nossos corações. Este é um momento do culto em que nós participamos com muita alegria em nossos corações, mas também participamos de forma liberal. Gostaríamos também de incentivar os irmãos nesse instante não apenas a pensar na dedicação dos dízimos e ofertas, mas também a pensarem na dedicação, na entrega das nossas vidas, na entrega de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, a entregar ao Senhor, porque nós confiamos, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Como disse o texto citado, Deus não nos desampara, Deus está ao nosso lado. Por isso devemos confiadamente entregar as nossas vidas ao Senhor, porque Ele nos conhece, Ele nos ampara, Ele nos sustenta, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador. Demonstremos através desta parte do culto a gratidão dos nossos corações a Deus pela fidelidade dos irmãos, pelo amor dos irmãos, pelo compromisso que os irmãos têm demonstrado pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaríamos apenas de lembrá-los da nossa oferta do centenário, lembrar também da nossa oferta para a cesta básica e as contas que estão disponíveis para receber as ofertas e os dízimos dos irmãos encontram-se no boletim digital que os irmãos têm à sua disposição através do nosso site e através do nosso aplicativo e também que se encontra nesta tela que transmite o nosso culto. Nós assim desejamos que ao participar deste momento nós tenhamos também um momento de íntima comunhão, de íntima relação com o nosso Deus. Enquanto nós participamos deste momento, ouviremos uma miscelânea, cantaremos uma miscelânea de hinos do HCC, número 465, 482, 467 e 478. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor com a miscelânea de hinos, conforme consta no seu boletim.
Para este momento de oração, gostaríamos de convidar a todos que nos acompanham através da internet e através da rádio a orarmos juntos ao Senhor, dedicando ao Senhor os dízimos e ofertas e dedicando também as nossas vidas, toda a inteireza do nosso ser. Gostaríamos também de dedicar ao Senhor, de entregar confiadamente ao Senhor a vida dos nossos irmãos enfermos, a vida daqueles irmãos que estão passando por dificuldades diante desta conjuntura econômica tão difícil que estamos vivendo por conta da pandemia. Também aqui orarmos pelas famílias enlutadas e também gostaríamos de colocar diante do altar do Senhor a vida do nosso pastor, o pastor desta igreja, pastor Marcos Galdar, e de toda a sua família, para que Deus continue lhe orientando, para que Deus continue lhe conduzindo e lhe dando sabedoria na condução do rebanho capunguense. Vamos orar nesse instante, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio desse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de podermos participar, ó Pai, do teu reino, colocando diante de ti, Senhor, os dízimos e ofertas, colocando diante de ti, Senhor, as nossas vidas, porque nós confiamos em ti, Senhor. Nós queremos ter uma relação de intimidade contigo, ó Deus. Nós queremos ter uma relação de comunhão contigo, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que só tu podes, ó Deus, guardar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. E de maneira muito especial, Senhor, guardar as nossas vidas, porque além de tudo isso, ó Deus, tu nos concede, Pai, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Queremos nesse instante colocar diante de ti, ó Deus, as nossas vidas, colocar diante de ti, Senhor, os nossos irmãos que passam por momentos de enfermidade, ó Deus, tu conheces o nome de cada um. Nós te pedimos, ó Pai, que tu venhas a visitar a cada um deles, ó Deus, recuperando-os, ó Pai, confortando-os, ó Deus, e segundo a tua vontade, ó Pai, restabelecendo-os para a tua honra e para a tua glória, ó Deus. Queremos te pedir também por nossos irmãos que passam por momentos de dificuldade, ó Senhor, dificuldades financeiras, por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Pai, que não conseguem, Pai, enxergar uma saída para os seus problemas, ó Deus. Que tu possas, ó Pai, ser a rocha, que tu possas, Senhor, conceder da tua paz a esses irmãos, que eles possam, Senhor, em ti, enxergar, Senhor, dias melhores, momentos melhores, e que eles possam continuar caminhando, ó Pai, com a sua fé firmada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos também te pedir, ó Pai, uma bênção muito especial por esta igreja, te pedir uma bênção muito especial por nosso pastor, que tu continues, ó Deus, guiando o teu servo, que tu continues sustentando o teu servo, ó Deus. Ó Pai, que tu lhe dê sabedoria, lhe dê força, ó Deus, nesses momentos e nesses dias tão difíceis, ó Pai, quando precisamos, por vezes, tomar decisões difíceis. Nos ajuda, Senhor, e ajuda especialmente ao pastor Marcos, à irmã Soraya, a tomarem, Senhor, decisões de acordo com a tua vontade, ó Pai. E assim, ó Deus, nós te pedimos que possamos andar de acordo com a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Recebe, ó Deus, a gratidão dos nossos corações por este momento tão precioso do culto, porque nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agora ouviremos a mensagem musical para este instante do culto e logo após a mensagem musical ouviremos a palavra que Deus preparou para os nossos corações nesta noite com o nosso irmão pastor Marcos Galdar. Que nesse instante os nossos corações possam estar conectados com o nosso Deus e assim ouvirmos a sua voz falando aos nossos corações. Ferido, desprezado.
nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de João. Aliás, gostaria de iniciar hoje uma nova série de mensagem, Sinais de Jesus para hoje, para os dias de hoje. Vejamos então o primeiro sinal que encontramos em João capítulo 2. Por que sinal? Porque João chama os milagres de Jesus de sinais de Jesus. Ele relaciona apenas 7 sinais e menciona ao longo do Evangelho esses sinais do poder de Deus e da glória de Deus. E ao longo deste mês, nos cultos da noite, estarei, com a graça do Senhor, compartilhando com os irmãos 5 desses 7 sinais. Vejamos o primeiro deles, que é justamente a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, de 1 a 12. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou então o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Que Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra e a aplique aos nossos corações. Também aplique a realidade das nossas famílias neste mês de maio, neste mês da família, celebrado em nossa igreja. Meus amados, temos aqui então este texto, essa história muito interessante e até mesmo emocionante, como vamos ver a seguir, com riqueza de detalhes, narrada pelo evangelista João, apóstolo de Jesus, e que nos conta, portanto, a riqueza dessa transformação da água em vinho no momento em que aquela família precisava tanto de assistência e de ajuda. D.A. Carson afirma que o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, é narrado por João do capítulo 2 até o capítulo 12. Portanto, nesses 11 capítulos, nós encontramos os sinais de Jesus. Encontramos este que pode ser conhecido dentro do Evangelho de João como sendo o livro dos sinais. Do capítulo 12, versos 50 até o final do Evangelho, alguns autores chamam esse trecho do Evangelho de o livro da glória. Nesse trecho, Jesus é glorificado e recebe, portanto, a sua glória. Nesse trecho, voltando à primeira parte do Evangelho, nos capítulos 2 a 12, nós encontramos uma seção pequena
do capítulo 2 até o capítulo 4. Então, nós temos 3 capítulos que demonstram uma totalidade temática. Esses 3 capítulos são organizados a transmitir o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 17, o velho se foi, o novo chegou. Em 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, João está descrevendo que algo velho passou e algo novo está chegando na pessoa de Jesus, o Messias, o Salvador de todo o mundo. Esses 3 capítulos, de 2 a 4, apresentam a substituição das antigas purificações de vinho, a substituição das antigas purificações pelo vinho do reino de Deus. Havia ali naquela festa talhas de pedra que eram usadas para a purificação dos judeus. A água estava dentro dessas talhas. Jesus, então, apanha aquela água e transforma em vinho. Então, nós vemos a substituição das antigas purificações dos judeus pelo vinho novo do reino de Deus que está chegando. Da mesma forma, encontramos o antigo templo sendo substituído pelo novo no Senhor Jesus ressuscitado. Encontramos também uma exposição do novo nascimento para a nova criação, no capítulo 3. Encontramos ainda um contraste entre a água do poço de Jacó e a água viva que é possível encontrar em Jesus Cristo, como Jesus descreveu a mulher samaritana. E ainda nesse mesmo texto de João capítulo 4, vamos encontrar a adoração de Jerusalém e Gerizim sendo substituída pela adoração em espírito e em verdade, aquela adoração que é fruto da sinceridade de coração, de alguém que deseja adorar o Pai com todo o ser, deseja ser o adorador que o Pai está procurando. William Barclay nos diz que Caná da Galileia, uma cidade, portanto, simples e humilde, no norte da Palestina, recebeu esse nome para diferenciá-la de uma outra cidade, Caná, que estava localizada na Síria. Então, naquela época, havia Caná da Síria e Caná da Galileia. Nessa cidade aconteceu uma festa de casamento que contou com a presença de Jesus, contou com a presença dos seus discípulos, contou com a presença da sua família. A festa aconteceu numa casa humilde, numa aldeia, portanto, dessa cidade simples ali na Galileia. Jesus sempre esteve em ambientes de coisas e pessoas humildes, pessoas simples, sempre se identificou com um povo humilde e simples, e é interessante notar que Maria parece que ocupou um lugar de destaque ali naquela festa. Alguns autores chegam a imaginar que ela tenha participado da organização da festa e, quem sabe, o noivo ou a noiva tenham sido seus parentes. De repente, tratava-se de alguém da sua família que estava casando ali. Para entendermos a atitude de Jesus naquela festa, precisamos conhecer um pouco dos costumes do Oriente em relação às festas de casamento. Uma festa de casamento poderia durar vários dias, até mesmo uma semana. E interessante perceber que a responsabilidade financeira da festa era do noivo. Era do noivo, não era da noiva, nem da família da noiva, era do noivo. Ficar sem suprimentos para a festa, de repente, acabarem os insumos da festa, seria certamente um constrangimento terrível em uma cultura de vergonha
para aquele noivo. Há algumas evidências de que até mesmo a família a família da noiva se sentiria ofendida e moveria então um processo contra o noivo, um processo judicial contra o noivo por conta da vergonha encarada, vivida naquele momento pela família da noiva. O vinho era necessário para a festa e não era um mero suco de uva, deveria ser um bom vinho a ser servido naquele contexto. A cerimônia de casamento era realizada à tarde e depois da cerimônia o casal era conduzido ao seu lar. A essa hora já não havia luz na aldeia e eles então eram conduzidos pelas ruas da aldeia, iluminadas por tochas que as pessoas carregavam naquele momento. Os moradores chegavam e acompanhavam aquele momento tão precioso em que os noivos estavam chegando até a sua própria casa. Dá para imaginar que numa vida marcada pela pobreza e pelo trabalho, uma festa de casamento era um acontecimento que marcava a vida das pessoas, que marcava a vida da comunidade. Foi numa festa como essa que Jesus participou. Jesus participou de uma festa dessa natureza. Nessa festa, de repente aconteceu algo inesperado, algo que especialmente o noivo, que era aquele que deveria bancar a festa, financeiramente falando, não poderia imaginar, não poderia prever. O vinho acabou, contrariando suas expectativas, contrariando o seu planejamento, contrariando a sua agenda, contrariando tudo aquilo que ele havia planejado acontecer no casamento. De repente ele recebe a notícia: o vinho acabou. Não há mais com que servir aos convidados. Meus amados, Jesus manifestou o seu poder, transformando água em vinho, suprindo a necessidade daquela família, resolvendo aquele problema. Essa história nos ensina algumas lições importantes sobre a maneira pela qual Jesus age diante dos problemas que enfrentamos em nossas famílias, em nossas casas, em nossos lares, e até mesmo no contexto do casamento, da vida conjugal. Essa história nos ensina que o poder transformador de Jesus, primeiramente, faz diferença na hora dos problemas, faz total diferença na hora da adversidade, na hora em que falta alguma coisa à família. Aquela festa foi uma festa como outra qualquer, entretanto, com uma diferença fundamental. Jesus estava presente, Jesus estava ali, Jesus estava junto àquela família naquele momento. Nós, os cristãos, somos pessoas normais como todas as demais, não somos extraterrestres, apenas temos a presença de Jesus em nosso coração e isso faz toda a diferença na nossa vida. Vale a pena ressaltar que existe uma diferença tremenda entre sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus, enfrentar uma situação inesperada com Jesus e enfrentar uma situação inesperada sem Jesus. Os problemas atingem a todas as pessoas, todos nós estamos sujeitos a enfrentar todo tipo de problemas, inclusive a Covid, como nós enfrentamos nos nossos dias. Quantos cristãos estão sendo convocados à presença do Senhor por meio dessa doença, por meio dessa enfermidade? Quantos pastores, inclusive, já foram convocados à presença do nosso Deus? Não somos extraterrestres, somos seres humanos limitados e sujeitos a todos os problemas e a todas as dificuldades. E detalhe é que eu não consigo imaginar aquela família sabendo que seria uma vergonha para ela
ter a falta de um insumo, ter a falta de algum item com que servir os seus convidados. Eu não consigo imaginar aquela família fazendo uma projeção errada. Alguma coisa, de repente, aconteceu fora do seu controle. Eles não queriam, obviamente, passar nenhuma vergonha, sem ter com que servir os seus convidados. Muitas vezes nós vamos enfrentar situações fora da nossa agenda, fora da pauta que nós desenhamos e escrevemos para nós. Muitas vezes o nosso planejamento milimétrico, o nosso planejamento tão importante, tão interessante, detalhista, cuidadoso nos detalhes, não será suficiente, não conseguirá prever uma situação fora do nosso controle. Situações como essa nos ensinam que nós não temos o controle de tudo. Uma situação como a pandemia que enfrentamos hoje nos ensinam que nós não temos o controle de tudo e que nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa família ao controle de Jesus, nas mãos de Jesus, para que Ele conduza, Ele dirija as nossas vidas conforme o seu querer, e Ele supra as nossas necessidades. Os problemas não fazem acepção de pessoas, eles atingem a todos. Entretanto, a presença de Jesus faz toda a diferença na hora de enfrentá-los. Jesus foi convidado para a festa. Com certeza, ele só foi à festa porque havia sido convidado. Ele não participou da festa como um penetra. Ele respeita a nossa decisão, ele respeita a nossa liberdade de escolha. Ele só vai entrar na sua vida, ele só vai entrar na sua família, na sua casa, se você o convidar. Isso me faz lembrar do convite dos discípulos que caminhavam na direção da aldeia de Emaús. Há alguns autores que chegam a afirmar que se tratava de um casal. Um deles se chamava Cleopas, o outro nós não sabemos. Poderia ter sido realmente um casal, mas quando estavam se aproximando da aldeia, eles fizeram um convite a Jesus. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, já declina o dia. Fica conosco. Você também precisa convidar Jesus a participar da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, da sua vida em família, da educação dos seus filhos. Você precisa convidar Jesus. Você precisa convidar Jesus a entrar no seu coração. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele só entrará se você abrir a porta e convidá-lo a entrar. Você precisa convidar Jesus para participar da sua família, para entrar na sua casa, para ter lugar na sua casa. A presença de Jesus não garantirá a você isenção de problemas, não garantirá a você que você não terá problemas e adversidade alguma. A presença de Jesus garantirá vitória em meio aos problemas, conforto em meio às dores e adversidades da vida. A presença de Jesus fará toda a diferença na hora que você tiver que enfrentar algum problema, alguma adversidade, quando descobrir que alguma coisa acabou. Eles tiveram um problema e deram a Jesus a oportunidade de agir, a oportunidade de intervir. O problema que eles tiveram foi simplesmente o vinho havia acabado. O vinho havia acabado. Eu não sei o que é que acabou no seu casamento. Eu não sei o que é que acabou na sua trajetória de vida. Talvez tenha faltado alegria, tenha acabado a alegria de viver. E você já não sabe mais o que fazer com a sua própria vida. Talvez tenha acabado a provisão financeira, talvez tenha acabado a sua poupança, talvez tenha acabado
alguma outra coisa importante para você. Eu não sei o que está faltando na sua vida, na sua família, na sua casa. Sei, entretanto, que Jesus pode fazer total diferença e suprir aquilo que está faltando, ou seja, aquilo que acabou. O vinho, naquele contexto, representava a alegria. O vinho havia acabado, e quando naquele contexto o vinho acabava também a alegria. É possível que no seu casamento tenha acabado também a alegria de estar junto, a alegria de compartilhar a vida. Jesus transformou água em vinho. Se o vinho representa a alegria de estar junto, a água representa a rotina. É possível que a rotina da sua vida e as dores da sua vida, as adversidades da sua vida, tudo aquilo que acabou e que você jamais esperava que acabasse, é possível que essas coisas que acabaram consumiram a sua alegria. Mas Jesus tem poder para transformar água em vinho. Jesus tem poder para transformar a rotina no doce prazer de estar junto outra vez. Jesus tem poder para transformar a sua vida, transformar as circunstâncias que envolvem a sua vida, que envolvem a sua família. Dê a Ele oportunidade de agir, dê a Ele oportunidade de intervir. Talvez esteja faltando alegria, mas talvez esteja faltando paz. Seja o que for, Jesus tem poder para suprir. Jesus se sentia cômodo e feliz numa festa de casamento. Ele gostava de partilhar da alegria de uma festa de casamento. O milagre aconteceu num ambiente e numa ocasião muito importante diante de muitas pessoas. Não deixe Jesus do lado de fora da sua vida. Convide-o ainda hoje a entrar, a fazer morada no seu coração, na sua família, na sua casa, no seu casamento, e você verá a diferença. O poder transformador de Jesus faz total diferença na hora da provação, na hora da adversidade. Em segundo lugar, o poder transformador de Jesus é manifesto na hora certa, na hora exata. O verso 4, volte comigo ao texto, João capítulo 2, verso 4. Jesus respondeu a Maria, sua mãe: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Algumas traduções traduzem essa expressão de Jesus como: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É interessante perceber que Jesus não foi grosseiro nem indiferente à sua mãe. Algumas versões usam esse termo mulher, já a Nova Almeida Atualizada usa o termo senhora. Por que está me dizendo isso? Por que está me perguntando isso? Esse termo foi, inclusive, usado por alguns reis da história ao se dirigirem às suas esposas. Longe de ser uma palavra grosseira, era um título de respeito, de reverência. William Barclay lembra que essa é apenas uma tradução de palavras e de maneira nenhuma transmite o tom da palavra ou das palavras. Essa era uma expressão muito comum naquela época no Oriente, e não um tratamento hostil, mas servia como uma declaração eficiente de independência de Jesus, como uma clara alusão de que ele não deveria reivindicar, ela não deveria reivindicar nenhuma autoridade sobre ele, e que ele exerceria a sua autoridade na hora que ele entendesse que era a hora certa de agir. Esse foi o primeiro milagre, esse foi o primeiro sinal de Jesus neste mundo. Somos servos de Jesus e não senhores do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor.
e nós estamos debaixo da autoridade dele, e ele sabe a hora certa de agir. Nós não temos direito de reivindicar nada da sua presença, nós precisamos nos sujeitar à sua autoridade e ao seu querer para nós. É bom lembrar que, em certo sentido, Maria teria que perder Jesus como filho para tê-lo, para encontrá-lo como seu Salvador pessoal. A Bíblia apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, entre Deus e os seres humanos, inclusive entre Maria e Deus. O único mediador é Jesus. O único meio de Maria alcançar a salvação foi através de Jesus. Certo autor afirmou que a resposta de Jesus a Maria mostra que Jesus não era dirigido por pressões humanas, mesmo quando fundamentadas em situações verdadeiras. Muitas vezes nós tomamos decisões fora da hora, porque somos movidos pelas pressões da vida, somos movidos pelas pressões deste mundo. Jesus não. Jesus não era dirigido pelas pressões. Em segundo lugar, a resposta de Jesus a Maria mostra que o compromisso de Jesus era com a vontade do Pai. O desejo de Jesus não foi fazer a vontade de Maria, mas a vontade do seu Pai Celestial. E em terceiro, a preocupação de Jesus foi tratar o problema num nível mais profundo do que as pessoas que estavam presentes à festa podiam imaginar. Ele não queria simplesmente suprir a necessidade daquela família. Ele não queria simplesmente transformar água em vinho. Ele queria que os seus discípulos vissem a sua glória. Como é maravilhoso saber que podemos contar com a ajuda do Senhor, que é Senhor de toda situação, de toda e qualquer situação. Quantas vezes sofremos mais do que devemos, simplesmente porque achamos que Ele deve resolver os nossos problemas do nosso jeito, enquanto Ele quer agir do jeito dEle, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus disse a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Ao longo de todo o relato, Jesus fala da sua hora. Ao longo de todo o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus preocupado em fazer as coisas na hora certa, no momento devido. Ele sabia a hora em que deveria começar a manifestar o seu poder. Ele sabia a hora em que deveria terminar o seu ministério. Ao longo da sua vida, Jesus demonstrou que havia vindo ao mundo com um propósito e procurou viver o tempo todo em função desse propósito. Nós precisamos também viver firmados nos propósitos para os quais Deus permitiu que viéssemos a este mundo. Maria estava preocupada com o estoque do vinho. Jesus estava preocupado com a hora certa de agir, especialmente porque Ele sabia o momento exato de agir. Ele sabia o momento certo de agir. E também porque este seria o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Jesus espera a hora certa de agir. Ele nunca chega atrasado, nunca chega atrasado. Ele tem um momento exato para intervir e fazer a sua obra. Ele também espera que todos os recursos humanos se findem, para que a sua obra não seja confundida com a nossa. Quando os nossos recursos terminam e Deus age, não temos a menor dúvida em dizer: foi Deus quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso o fim do homem é o início de Deus. Quando os nossos recursos terminam, Deus age, porque nesse momento Ele há de ser glorificado. Vale a pena notar a fé de Maria em Jesus. Maria conhecia Jesus intimamente, pois havia convivido com Ele dentro de casa durante 30 anos.
Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. Ela sabia que podia confiar nele. É certo que aquele que conhece Jesus intimamente e pela fé contempla o seu rosto, enfrenta os problemas da vida de uma maneira diferente. Ainda que aparentemente Jesus tivesse negado o seu pedido, ela continuou crendo, ela seguiu crendo nele, tanto é que falou aos serventes que fizessem aquilo que ele mandasse. Maria possuía essa fé que a fazia confiar em Jesus, mesmo sem entender as circunstâncias e a maneira de agir de Jesus. Ela não sabia o que Jesus faria. Jesus não disse a ela que iria transformar água em vinho. Ela não sabia o que Jesus faria, mas estava completamente segura de que ele faria o que era certo. Precisamos continuar crendo em Jesus, mesmo sem saber o que ele vai fazer. Precisamos continuar crendo em Jesus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Precisamos continuar crendo em Jesus, mesmo sem entender as circunstâncias que vivemos, especialmente nesse tempo tão terrível de pandemia que vivemos. Em toda a vida, em toda a nossa vida, surgem momentos obscuros nos quais não vemos o caminho. Às vezes surgem situações na vida que não compreendemos porque elas estão chegando ou o que elas significam para nós. Mas feliz é a pessoa que, chegando a essa situação, segue confiando em Jesus, sentindo-se segura porque sabe que Ele está no controle da sua vida, que Ele está no controle da situação, que Ele está no controle da sua família. Em terceiro lugar, o poder transformador de Jesus muda as circunstâncias e muda as pessoas envolvidas. Vá comigo ao verso 6. João capítulo 2, verso 6 nos diz que estavam ali 6 potes de pedra, 6 talhas, que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. 6 potes de pedra para a purificação dos judeus estavam ali. Eram talhas enormes, 100 litros de água cabiam em cada uma delas. Essas talhas ficavam na entrada da casa e eram utilizadas especialmente para 2 coisas, com 2 funções. Aquela água era utilizada para lavar os pés das pessoas que chegavam. Naquela época não havia estradas asfaltadas, calçadas, como nós temos hoje. As pessoas andavam e empoeiravam seus pés, então antes de entrarem em casa, lavavam os seus pés com aquelas águas que ficavam nas talhas. Mas também eram utilizadas aquelas águas para lavarem as mãos num processo ritual, cerimonial dos judeus, antes de terem acesso às refeições. Muitos deles lavavam as mãos entre as refeições, comiam um prato, lavavam as mãos, depois voltava e comiam outro prato, então, e assim iam lavando as mãos o tempo todo. Jesus mandou encher essas talhas de água até em cima. João menciona isso para ficar claro que só havia água naquelas talhas, não havia uma outra substância dentro daquelas talhas. É possível que alguém pense que após a água, alguém tenha colocado outra coisa dentro daquelas talhas. O mestre-sala, o chefe da festa, encarregado de orientar o assento dos convidados às mesas de acordo com o desenrolar da festa, quando provou a água transformada em vinho, ficou surpreso e mandou chamar o noivo, pois se tratava do melhor vinho distribuído na festa até então. E ele disse: o costume entre nós é servir o bom vinho no início da festa e deixar o vinho inferior para o fim da festa. Depois que as pessoas já beberam bastante, então elas não vão conseguir discernir muito bem. E então as pessoas servem, as famílias servem
o pior vinho no final da festa. Mas você fez o contrário. Você deixou o melhor para o final. Você deixou o melhor vinho para o final. Amados, a água transformada em vinho por Jesus foi melhor do que todo o vinho já distribuído naquela festa. Foi melhor do que todo o vinho já distribuído naquela festa. O que Jesus faz é sempre o melhor. O que Jesus faz é sempre o melhor. Ele tem a melhor solução para a sua vida. Ele tem a melhor solução para o seu casamento. Ele tem a melhor solução para a sua família. Ele tem sempre o melhor. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É a melhor. Simplesmente a melhor. Aquela água transformada em vinho foi o melhor vinho daquela festa, contrariando toda a expectativa daquela família, toda a expectativa dos convidados. Aquela água transformada em vinho foi o melhor vinho servido naquela festa. Jesus transformou a água em vinho. Ele transforma as nossas aparentes derrotas em grandes vitórias. Ele sempre age assim, usando os nossos problemas como oportunidades para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. Se o vinho não tivesse acabado, Jesus não teria manifestado a sua glória aos seus discípulos. Creio que foi nesse sentido que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, relatou seu diálogo com Jesus, que ele disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, a minha graça, Paulo, é tudo aquilo que você precisa. E Paulo então chegou à seguinte conclusão: pelo que de boa vontade, se a graça de Deus é suficiente para mim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, tenho a oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Quando sou fraco, tenho a oportunidade de ver a glória de Deus manifesta na minha casa, na minha família. Olhe para os seus problemas, olhe para as dificuldades que você está enfrentando hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como oportunidades de manifestação da glória de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta quando o vinho acaba, quando a alegria termina, quando o prazer de viver termina. O poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Se você se sente fraco, entenda que esse é o momento em que Deus quer agir na sua vida. Ele quer manifestar o seu poder. Dê a Deus a oportunidade de agir, de intervir na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu lar, em nome de Jesus. 1 de Pedro 5, verso 10, Pedro nos diz que depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo, o nosso Deus, nos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ele vai utilizar as nossas dores para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa comunhão com Deus. Ele poderá até mesmo transformar as nossas experiências dolorosas em oportunidades de serviço, em ministérios. A partir da transformação da água em vinho, a desanimada festa recebeu uma nova vida, uma nova alegria. Esse também é o resultado da transformação que Jesus opera no coração humano. Jesus manifestou o seu poder para evitar a humilhação de uma humilde família daquela aldeia. Jesus foi sensível ao problema daquela família, assim como está sensível às nossas necessidades, e sabe a hora certa de agir, sabe a hora certa de intervir. No verso 11, João diz que assim Jesus deu início aos seus sinais.
Esse foi o primeiro sinal da graça de Deus, sinal do poder de Deus manifesto. Os seus discípulos viram a sua glória. Ele manifestou a sua glória. E essa manifestação da glória de Deus teve lugar no interior de um lar. Teve lugar no interior de uma casa. Jesus quer manifestar a sua glória dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seu casamento, nos relacionamentos que constituem a sua casa, a sua família, neste dia. Ele quer manifestar a sua glória nas situações que estão fora do seu controle. A resposta realmente valiosa que deram não foi o desfrutar do dom do vinho, mas sim crer no doador. A resposta que aquela família, que aqueles convidados deram, não foi simplesmente desfrutar do dom, da dádiva do vinho, mas crer no doador, crer naquele que transformou água em vinho e que manifestou a sua glória. Devemos observar que o incidente da falta de vinho se concentra totalmente no operador do milagre e não no milagre propriamente. Os seus discípulos creram nele. A minha oração é que os problemas que você enfrenta hoje possam fortalecer ainda mais a sua fé, possam fortalecer ainda mais a sua comunhão com Deus, que você creia ainda mais nesse Deus que ama você, que ama a sua família e que está junto a você para ajudar nesse momento que você está vivendo. Eles entenderam que a nova alegria que começava a jorrar em Caná era sinal da glória do próprio Jesus. O relato não interessa pelos métodos usados para transformar a água em vinho, mas apenas pelos efeitos dessa mudança na fé dos discípulos. Os seus discípulos creram nele. Jesus operou essa poderosa transformação ali naquela festa de casamento e ainda hoje tem operado transformação de vidas, para que nós possamos ver a sua glória manifesta em nós, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, e é isso que Ele quer fazer hoje na sua vida e na sua família também. Em João capítulo 20, versos 30 e 31, João diz que Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais foram escritos para que você creia e, crendo, tenha vida no seu nome, tenha a verdadeira vida em Jesus. Jesus hoje não quer transformar simplesmente água em vinho, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua tristeza em alegria, a despeito das circunstâncias, a despeito das dores, a despeito das adversidades da vida. Jesus quer fazer essa obra. Em cada talha, em cada pote, havia aproximadamente 100 litros de água. Eram 6 potes, ou seja, de uma hora para outra eles tiveram 600 litros de vinho, do melhor vinho já servido naquela festa até então. 600 litros representa simplesmente 300 garrafas de refrigerante de 2 litros cada uma. Era muito vinho, era muito vinho. Com certeza aqueles convidados não conseguiram esgotar no final da festa toda a quantidade de vinho produzida por Jesus. Assim como é impossível esgotar as riquezas da graça de Jesus sobre nós.
Ele derrama sobre nós graça abundante. Em Jesus, o limitado se converte em ilimitado e o suficiente se converte em mais do que suficiente para as nossas necessidades, porque Ele supre as nossas necessidades. A alegria que irrompeu naquela aldeia de Caná da Galileia teve curta duração, já que era mais a antecipação da alegria duradoura que os discípulos de Jesus conheceriam quando estivessem no reino dos céus. Lá não é preciso ter vinho para ter alegria. No reino dos céus, o desfrutar da presença de Jesus é uma eterna alegria, é um eterno prazer. João relatou aquilo que Jesus fez e continua fazendo em nossos dias. O que devemos atentar aqui não é apenas que Jesus transformou a água em vinho, mas que, quando Ele atua na vida, traz consigo uma nova qualidade de vida, que é como transformar água em vinho. Quando Jesus entra em nosso coração, Ele converte água em vinho. Ele converte a nossa vida em algo alegre, dinâmico, emocionante, esperançoso de vida eterna. Sem Jesus, a vida fica carente de sentido, fica carente de significado. Com Jesus, a vida é algo maravilhoso, cheio de alegria, apesar das dores, apesar das lutas e angústias que enfrentamos. Onde quer que Jesus fosse, quando entrava na vida de alguém, quando entra agora na vida de alguém também, é como converter água em vinho. Se você quer experimentar essa nova alegria em Jesus, siga Jesus, siga os passos de Jesus, torne-se um seguidor de Jesus. Jesus produzirá uma mudança tão profunda na sua vida, que será como transformar água em vinho. Deixe Jesus transformar a sua vida e a sua família com o seu poder, porque o poder transformador de Jesus faz total diferença na hora da provação. É manifesto na hora certa e muda as circunstâncias e muda as pessoas. Os seus discípulos creram nele e viram a sua glória. Seus discípulos não foram os mesmos depois da manifestação da glória de Jesus naquele casamento. Jesus quer transformar a sua vida também. Para isso você precisa crer nele. Para isso você precisa confiar nele com todo o seu ser, com todo o seu coração. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento para falarmos com Deus. Por favor, feche os seus olhos. Eu não sei o que foi que acabou na sua casa. Eu não sei o que foi que acabou. Talvez tenha acabado a alegria de estar junto ao seu cônjuge, de estar ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa. Talvez tenha acabado a capacidade de suportar as dificuldades com a educação do seu filho, da sua filha. Talvez tenha acabado a sua provisão financeira. Eu não sei o que acabou, mas eu quero lhe dizer que Jesus tem poder para transformar as circunstâncias e manifestar a sua glória. Ele quer manifestar a sua glória dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Em nome de Jesus, deixe Jesus fazer isso. Você verá a glória de Deus manifesta na sua vida. Você verá a glória de Deus manifesta no seu lar, na sua família. Deixe Jesus fazer esta obra. Em nome de Jesus, convide-o agora. Jesus só foi àquele casamento porque foi convidado. Havia sido convidado. Convide Jesus agora para participar
do seu casamento daqui para frente, para participar da sua vida em família daqui para frente. Ele fará total diferença. Na hora da dor, na hora da adversidade. Em nome de Jesus. Creia nele com todo o seu coração, arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a ele e diga: Senhor, eu estou com a porta do meu coração aberta para ti, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu te convido, ó Cristo, para entrar no meu coração, para entrar na minha família, para entrar no meu lar. Se Jesus entrar, Ele fará toda a diferença. Toda a diferença. Você poderá continuar tendo problemas, lutas e aflições, mas Jesus estará com você. Ele fará a diferença. Ele transformará as circunstâncias. Ele transformará a sua vida, porque você verá a glória de Jesus manifesta na sua casa, manifesta no seu casamento, manifesta no seu coração, dentro de você. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, confiando nele como seu Salvador? Convido você que nos acompanha à distância a fazer um gesto para Jesus. Eu nem estou vendo você agora, mas Jesus está vendo. Eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos para Jesus e dizer do fundo do seu coração que você entrega a sua vida a Ele. Talvez você esteja lutando consigo mesmo porque a sua alegria de viver acabou. Jesus quer transformar a sua vida e dar um novo sentido à sua vida. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Ele, dê uma chance a Jesus, dê uma oportunidade a Jesus para agir e intervir na sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante as suas mãos e acompanhe-me nesta oração. Senhor Deus e Pai, contempla aquelas pessoas, ó Deus, que neste momento, mesmo à distância, estão com as suas mãos erguidas a Ti, levantando suas mãos para Jesus, dizendo, ó Deus, que Te aceitam, que Te recebem como o único e suficiente Salvador. Escreve seus nomes no livro da vida, concede, ó Deus, a cada um a certeza da sua salvação, a certeza da vida eterna. Que Jesus tenha lugar, de fato, em seus corações, em suas vidas, em suas famílias, em seus lares, e que Ele faça toda a diferença, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Nós Te pedimos, ó Deus, age e intervém, ó Deus, na vida de cada pessoa, Pai, que está com as suas mãos erguidas a Ti. Manifesta a Tua glória em seus corações, em suas famílias, em seus lares, que eles vejam, ó Deus, o Teu poder transformador em ação. Faz, ó Deus, esta obra. Nós Te pedimos, Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Cantemos o hino de número 262 do nosso inário para o culto cristão. Deixa o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar.
deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão, deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão, deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão, deixa o Salvador com seu amor te salvar. Damos muitas graças a Deus por sua palavra nesta noite e desejamos que esta palavra seja uma inspiração para todos os dias desta semana que se inicia. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos mais uma vez agradecer a presença de cada um dos irmãos que estiveram nos acompanhando através da internet. Também agradecer a todos que estiveram conosco através da Rádio Evangélica FM do Brasil, desejando a todos os queridos uma semana de paz, uma semana rica e abençoada na presença do nosso Deus. Gostaríamos apenas de lembrar-lhes de algumas programações desta nossa semana, o nosso precioso momento de oração, às 7 da manhã e às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, através do Google Meet. Caso o irmão não tenha o link de acesso ao nosso momento de oração, peça no WhatsApp da nossa secretaria, 99435-7778. Também gostaríamos de lembrar-lhes do nosso culto de oração na próxima quarta-feira, culto online, que se iniciará às 20 horas. Contamos também com a presença de todos os irmãos. Lembrando também do nosso Juventude Conectada, no próximo sábado, que também acontecerá de maneira online, a partir das 19 horas. As demais programações, os irmãos têm disponível no nosso boletim digital. Gostaríamos, nesse instante, convidar a todos para orarmos e, desta forma, estaremos encerrando este culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos momentos aqui vividos, Senhor, na Tua presença.
Muito obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações através de todas as partes deste culto, através das músicas tão inspirativas, através da leitura da Tua palavra, mas, sobretudo, Senhor, através da mensagem que encontrou guarida, que encontrou lugarzinho em nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por todos os momentos aqui vividos. Nós te pedimos uma bênção muito especial pelo Teu povo, Senhor, durante esta semana, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, que possamos sentir a Tua doce, amável, consoladora presença, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, aonde quer que nós estejamos. Te pedimos também, Senhor, que o Teu amor, Senhor, nos acompanhe durante todos os momentos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma constante, Senhor, em nossas vidas durante esta semana e que possamos receber as consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, aonde quer que estejamos, em qualquer momento e em qualquer situação. Porque nós assim te oramos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe ricamente.